Você já se perguntou se tudo o que enfrenta tem um propósito? Essas provações, esses fardos que parecem não ter fim, podem fazer parte de um plano maior do que você imagina. Ao longo deste roteiro, você descobrirá que Deus não apenas conhece cada um dos seus desafios, mas também tem uma mensagem clara para você. Tenha calma e resista à provação, porque eu lhe darei o que você precisa. Essa poderosa verdade não é apenas uma frase bonita, é uma âncora para a sua fé, um convite para confiar no tempo, no amor e na provisão dele. Enquanto caminhamos juntos por essas reflexões, você aprenderá como resistir com esperança, como encontrar refúgio na sua paz e como se render ao amor que transforma. Este é um chamado para que você entregue seus fardos, suas preocupações e até mesmo suas lágrimas àquele que cuida de você. Antes de começar, eu te convido a escrever nos comentários: Senhor, confio em Ti. Essa simples declaração pode ser o início de uma mudança profunda no seu coração. Prepare-se, porque o que vem a seguir não apenas encherá você de fé, mas também lhe lembrará que em Deus sempre há um propósito, até mesmo nas provações. Número 1. Tenha calma e resista à provação. Repare que na vida as provações não são meros obstáculos. São como ferramentas nas mãos de Deus para moldar o nosso caráter. É fácil enxergar as dificuldades como castigos, não é? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus não desperdiça nenhum momento da sua vida. Cada desafio, cada lágrima, cada instante em que você sente que não aguenta mais, é uma oportunidade para que Ele trabalhe em você. Assim como um diamante precisa de fricção para brilhar, a sua fé precisa ser lapidada para se fortalecer. Em vez de se perguntar, por que comigo? Mude a perspectiva e diga a Deus, para quê, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar aqui? Essa pergunta transforma tudo. Falar sobre se considerar feliz no meio das provações pode soar contraditório, né? Mas isso não significa negar a dor. Significa vê-la através da lente da esperança. A alegria do cristão não depende de tudo estar perfeito. Não se trata de ignorar as dificuldades, mas de confiar que Deus está no controle, mesmo quando o caminho parece escuro. Manter a calma nesses momentos é um ato de fé. É como dizer, Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas confio que o Senhor já conhece o final dessa história. Essa calma, essa paz que excede todo entendimento, é um testemunho poderoso. A constância é outro presente que as provações nos deixam. Mas claro, a constância não aparece da noite para o dia. É como um músculo que você precisa exercitar continuamente. Cada vez que você enfrenta uma dificuldade e não desiste, esse músculo espiritual se fortalece. Você percebe o quão forte é com Deus ao seu lado. Cada provação superada te lembra que, mesmo que o caminho seja difícil, você não está sozinho. Deus está com você, te treinando para desafios ainda maiores. E aqui está a parte incrível. As provações não apenas fortalecem a sua fé, mas revelam as áreas nas quais você precisa crescer. Às vezes é desconfortável, sim. É como se olhar no espelho e perceber que há coisas que precisam mudar. Mas esse processo de refinamento não é para te destruir. É para te aproximar ainda mais de Deus. Uma fé frágil pode se abalar com o vento, mas uma fé refinada é como um carvalho, firme e capaz de inspirar os outros. Imagine o impacto que você pode ter na vida daqueles ao seu redor quando virem como Deus te transformou no meio de tudo isso. E no meio desse processo, algo belo floresce: a humildade. As provações nos lembram de que não podemos fazer tudo com nossas próprias forças. E sabe de uma coisa? Está tudo bem. Reconhecer a nossa dependência de Deus abre espaço para a gratidão e para uma comunhão mais profunda com Ele. Essa humildade também nos torna mais sensíveis à dor dos outros, nos conecta com a misericórdia de Deus e nos dá a capacidade de ser luz no meio da escuridão.
Resistir à aprovação é, em última instância, um ato de fé na soberania de Deus. Ele permite essas dificuldades com um propósito maior, um que talvez você ainda não consiga enxergar. Confiar no plano dele te liberta da ansiedade de querer entender tudo agora. Essa fé se torna a sua âncora quando as emoções ameaçam te afundar. E não se esqueça, cada provação que você supera está te preparando para algo maior. Se hoje você aprende a depender de Deus nos desafios pequenos, amanhã confiará nele nos grandes. Além disso, a sua história, o seu testemunho de perseverança, pode ser o farol que guia outra pessoa quando ela enfrentar a própria tempestade. Então não desista. Deus ainda não terminou com você. O convite de Tiago é claro: não recuar, mas esperar, confiar e crescer. Cada dia é uma oportunidade para escolher viver com paciência e fé. No final da provação, você olhará para trás e verá como o seu caráter foi transformado. Você será alguém mais firme, mais forte, mais sereno. Essa é a obra de Deus em você. Número 2. Meu Deus suprirá tudo o que te faltar. Deixa eu te dizer algo importante. Quando a Bíblia diz que Deus suprirá tudo o que te falta, não se trata apenas de coisas materiais. Deus conhece cada canto do seu ser, sabe o que o seu coração anseia, e a sua provisão vai muito além das suas contas pendentes ou das suas necessidades físicas. Pense nisso. Quantas vezes você já precisou de paz em meio ao caos? De consolo quando parecia que ninguém te entendia? Aquele amor inesgotável, aquela segurança que preenche os seus vazios mais profundos, tudo isso vem diretamente dele. Não é questão de sorte nem de mágica. É o coração de um pai cuidando dos seus filhos com compaixão infinita. Muitas vezes, vivemos presos a uma mentalidade de escassez, como se o mundo fosse um bolo limitado e não fosse dar para todos. Você já se pegou preocupado por não ter o suficiente? Ou com medo de perder o que já tem? Mas a Bíblia nos convida a viver com uma fé abundante. Deus não apenas provê, Ele nos chama a confiar que a sua provisão nunca se esgota. Quando você reconhece a mão dele nas pequenas coisas do dia a dia, como naquele amigo que aparece justo na hora certa, ou naquela oportunidade que parecia impossível, a sua confiança cresce. Aquela preocupação excessiva que muitas vezes nos fecha ou nos faz viver com medo começa a desaparecer, e em seu lugar entra a certeza de que Ele é fiel. E aqui vem o maravilhoso. Tudo isso está ancorado na glória de Cristo Jesus. A promessa de Filipenses capítulo 4 não é uma frase bonita. É um lembrete de que Jesus já venceu tudo por nós. Se Deus foi capaz de nos dar o seu próprio Filho, como não nos daria também tudo o que precisamos para cumprir o seu propósito? É como se Deus estivesse te dizendo: não é pelo que você faz, é pelo que eu já fiz por você na cruz. Essa graça transforma a sua perspectiva. Você deixa de focar no que acha que merece e começa a confiar no que Deus, em seu amor, tem reservado para você. Mas atenção! Confiar na provisão de Deus não significa ficar passivo. É um equilíbrio entre pedir com fé e agradecer com um coração sincero. Você já parou para agradecer pelo que já tem? Muitas vezes estamos tão focados no que falta que nem notamos as bênçãos que já estão diante de nós. A gratidão abre os seus olhos para essas bênçãos escondidas. Te ajuda a valorizar o que Deus já te deu e fortalece a sua fé para continuar orando com confiança. Um coração agradecido está sempre mais disposto a ver a mão de Deus em ação. E não subestime o que Deus pode fazer com o pouco que você tem. Lembra da história dos pães e dos peixes? Aquele milagre nos mostra que não importa o quão pequena seja a sua contribuição, nas mãos de Deus ela pode se multiplicar além do que você imagina. Talvez aquilo que hoje parece insignificante seja a semente de algo grandioso. Deus pega o simples e transforma em superabundância. Isso é importante. Quando Deus provê,
Ele não apenas supre as suas necessidades, ele também te lembra o quanto te ama. Você não é apenas mais um número no universo, você é filho amado. Essa certeza muda tudo. Quando você entende o quão grande é o amor dele por você, descansar na sua provisão se torna natural. Você não precisa mais se preocupar com cada detalhe, porque sabe que ele já tem tudo sob controle. E sabe de uma coisa? Essa provisão não é só para você. A sua história pode ser o testemunho que inspira outras pessoas. Quando você compartilha como Deus proveu na sua vida, você encoraja quem está lutando a crer que Ele também pode fazer o mesmo por eles. Não precisa exagerar, só seja sincero. Às vezes, uma simples história de como Deus agiu na sua vida pode ser a resposta que alguém estava esperando para se aproximar dele. Mas lembre-se, a provisão de Deus nem sempre chega do jeito que esperamos. Às vezes, a resposta dele é um espere, que nos ensina paciência e nos ajuda a amadurecer. Confiar no tempo dele, mesmo quando é difícil, te leva a um relacionamento mais profundo com ele. E quando finalmente você vir a fidelidade dele em ação, vai entender que nunca te faltou nada essencial para cumprir o seu propósito. Deus é fiel e a mão dele nunca se cansa de prover. Número 3. Na tempestade, você encontrará refúgio nele. Sabe, as tempestades da vida chegam sem aviso, né? De repente tudo balança e você não sabe o que fazer. Mas há algo que nunca muda: o caráter protetor de Deus. Ele não é um espectador distante. Não está lá no alto apenas observando você afundar. Ele é um pai que está com você, mesmo nos seus piores momentos. A promessa de que ele é o nosso amparo significa que você pode correr para os braços dele quando sentir que não aguenta mais. Não importa o quão escuro tudo pareça, saber que Deus está presente no meio da sua angústia te dá força para continuar. Mesmo que as ondas não se acalmem imediatamente, reconhecer que você não consegue enfrentar tudo sozinho não é fraqueza. É o primeiro passo para encontrar a força de Deus. Quantas vezes você já tentou resolver tudo por conta própria, só para acabar ainda mais frustrado? Deixa eu te dizer, há algo poderoso em parar, respirar fundo e levar tudo isso em oração a Deus. Nesses momentos de vulnerabilidade, você encontra forças que não vêm de você, mas dele. É uma paz que te sustenta, um poder que não se desgasta. E é aí que você realmente percebe que a força dele supera qualquer esforço humano. Repare que a Bíblia diz que ele é nosso socorro bem presente. Isso não significa que você verá a solução imediatamente, mas sim que o tempo dele é perfeito. Às vezes, a ajuda de Deus chega de formas que você nem esperava. Uma pessoa que aparece com as palavras certas, uma ideia que nunca havia passado pela sua cabeça ou um recurso que surge do nada. Por isso, mesmo que pareça demorar, mantenha a calma e a expectativa. Deus já está agindo a seu favor, mesmo que você ainda não perceba. Encontrar refúgio em Deus nem sempre faz a tempestade desaparecer, mas muda o que acontece dentro de você. É como se, em meio ao caos, ele te envolvesse em uma calma que te permite pensar com clareza, tomar decisões melhores e não se deixar levar pelo pânico. Essa confiança na proteção dele te faz sentir seguro, mesmo quando o mundo ao seu redor parece desmoronar. E essa paz interior é um presente que nada nem ninguém pode tirar de você. As tempestades também trazem lições. Às vezes reclamamos tanto da dificuldade que não percebemos como Deus está usando essa provação para nos mostrar sua fidelidade. É nas circunstâncias extremas que você realmente descobre o quanto depende dele. E quando você sai dessa tempestade com a sua fé intacta, você se torna uma testemunha viva da bondade de Deus. Já pensou em quantas vidas você pode tocar ao compartilhar como Deus te sustentou no meio das suas lutas? E não para por aí. Quando você experimenta essa proteção, não consegue guardá-la só para si.
Deus quer que você seja um refúgio para os outros. O seu testemunho pode consolar quem está passando por tempestades parecidas. As palavras de alguém que já caminhou pelo mesmo vale têm um poder incrível. Então, espalhe essa paz e esperança, não só para os seus, mas também para aqueles que precisam saber que há um Deus que nunca abandona. No meio de tudo isso, não permita que o medo tome o controle. As tempestades externas podem despertar dúvidas internas, mas é aí que a palavra de Deus se torna a sua âncora. Proclamar em voz alta suas promessas fortalece o seu espírito e silencia essas vozes de temor. Quando você louva a Deus mesmo no meio da provação, o seu foco muda. Você para de olhar para o problema e passa a olhar para o Deus, que é maior do que qualquer tempestade. Cada vez que você atravessa uma tribulação de mãos dadas com Deus, sua relação com Ele se aprofunda. É como se cada provação fosse um convite para conhecê-lo mais, confiar mais, depender mais. A sua gratidão cresce e você aprende a correr para o refúgio dele mesmo antes das suas forças acabarem. E quando você olha para trás, percebe que cada tempestade foi uma oportunidade de experimentar o amor, a força e a fidelidade de Deus de forma mais íntima. Número 4. Confie no alto e não na sua própria lógica. Às vezes achamos que entendemos tudo. Nos agarramos à nossa lógica, às nossas ideias, aquele raciocínio que parece tão sólido. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a nossa mente tem limites. E o que muitas vezes não entendemos é que Deus vê um quadro muito maior do que eu e você conseguimos enxergar. Talvez hoje as peças não se encaixem, mas com o tempo Deus revela o seu propósito. E é aí que você entende que confiar nele, desde o início, teria sido a melhor decisão. Reconhecer que você não sabe tudo não é sinal de fraqueza. É o primeiro passo em direção a uma sabedoria mais profunda. Aquela que só vem de confiar em quem tudo sabe. Quando a Bíblia diz para confiar de todo o coração, não está falando de um sentimento passageiro. Trata-se de uma entrega total. É entregar seus medos, seus planos, suas expectativas, tudo aquilo que te pesa, nas mãos de Deus. Não é irracional, muito pelo contrário, é uma decisão consciente, uma decisão que nasce da compreensão de que Deus é mais sábio que você. Quando você solta aquele controle que tanto te custa deixar ir, experimenta algo incrível. Descanso. Você se liberta daquela tensão constante de tentar encontrar todas as respostas por conta própria e começa a descansar na segurança de que Deus já tem um plano. Mas confiar não é algo que você faz apenas em momentos críticos. É algo que deve permear cada aspecto da sua vida. Reconhecer a Deus em todos os seus caminhos significa convidá-lo a fazer parte do seu dia a dia, no grande e no pequeno. Que tal começar hoje com uma oração simples, dizendo: Senhor, os teus caminhos são melhores do que os meus, guia-me. Essa sensibilidade para ouvir a voz dele pode fazer toda a diferença, mesmo nas decisões mais cotidianas. Quando você permite que ele direcione seus caminhos, as trilhas começam a se esclarecer, e o que antes parecia incerto começa a fazer sentido. E não é que os problemas desaparecem de uma hora para outra, mas quando você confia em Deus, aqueles obstáculos que pareciam intransponíveis começam a ganhar propósito. Ele te dá sabedoria para enfrentá-los, força para superá-los e paz para caminhar em meio a eles. Você já ouviu o testemunho de alguém que, apesar das dificuldades, viu como Deus transformou sua situação? Essas histórias são lembretes poderosos do que acontece quando paramos de lutar sozinhos e deixamos Deus assumir o controle. É curioso como aquilo que às vezes chamamos de impossível é, na verdade, o cenário perfeito para Deus agir. Pense no Mar Vermelho se abrindo para os israelitas, ou em como Jesus alimentou milhares com poucos pães e peixes. Pela nossa lógica, isso não faz sentido, mas para Deus não existem limites.
Talvez o seu impossível de hoje seja apenas a oportunidade perfeita para que a glória dele se manifeste na sua vida. Você já imaginou o que pode acontecer se decidir dar esse passo de fé? E falando em fé, muitas vezes o que o mundo chama de loucura é exatamente o que Deus usa para mostrar a sua sabedoria. A Bíblia está cheia de exemplos. Noé construindo uma arca sem sinal de chuva. Abraão saindo da sua terra sem saber para onde ia. Maria crendo que daria à luz o Salvador sendo virgem. Todas essas histórias parecem contrariar a lógica, mas o fruto dessa fé impactou gerações. Deus não opera segundo as nossas regras, e aí está a beleza de confiar nele. Quando você para de se agarrar ao seu raciocínio limitado e escolhe confiar na mente infinita de Deus, algo em você começa a mudar. Surge uma paz que vai além do que se pode entender. Mesmo em meio a situações complexas, essa paz te transforma. Te torna mais paciente, mais humilde, mais perseverante. Aos poucos, Deus vai moldando em você um caráter mais maduro. Um que aprende a esperar e a confiar, sabendo que ele nunca falha. Então, por que não tentar? Solte essa carga que você está carregando. Confie no alto e deixe Deus fazer o que só Ele pode fazer. Endireitar os seus caminhos e te levar para onde você realmente precisa estar. Número 5. Deposita em mim suas ansiedades e descanse. Há dias em que tudo parece uma montanha impossível de escalar, não é? Aquelas preocupações que não te deixam dormir, que pesam no peito e roubam a tua paz. Mas você já parou para pensar no que realmente está te inquietando? Pode ser sua situação financeira, algum problema de saúde, questões familiares complicadas, ou até mesmo aqueles pensamentos que não te dão trégua. Identificar essas ansiedades é o primeiro passo para se libertar delas. Às vezes, apenas escrevê-las em um diário ou dizê-las em voz alta durante a oração pode te ajudar a entender o que você está carregando. Deus não te pede para ignorar esses fardos, mas para entregá-los a Ele. Essa é a promessa que encontramos em 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Repare que não diz algumas das suas ansiedades, mas todas. Isso inclui o grande e o pequeno, desde as decisões mais importantes até aqueles medos escondidos que talvez você nem compartilhe com ninguém. Deus não é um pai distante. Ele está atento a cada detalhe da sua vida. Quando você compreende esse amor e cuidado, começa a confiar mais e percebe que pode entregar essas preocupações nas mãos dele. E aqui está algo essencial. Entregar suas ansiedades não significa se desresponsabilizar. Você ainda precisa fazer a sua parte. Mas a diferença está em que você não precisa mais carregar esse peso sozinho. Você aprende a distinguir entre o que pode mudar e o que só Deus pode cuidar. Isso é libertador, não acha? Você deixa de tentar controlar tudo e começa a descansar, sabendo que Deus está trabalhando naquilo que você não pode resolver. Esse descanso é real. Quando você entrega seus fardos, algo muda dentro de você. Seus pensamentos se acalmam, sua mente encontra um alívio e você até consegue dormir tranquilo. É como se dissesse ao seu coração: Deus está no controle, eu posso descansar. E quando você acorda no dia seguinte com a mente renovada e as forças restauradas, encontra ânimo para enfrentar um novo dia. É nesse descanso que a confiança em Deus se aprofunda e a sua fé se fortalece. O mais belo desse processo é que ele traz uma paz que vai além do que a lógica pode explicar. Talvez seus problemas não desapareçam de imediato, mas algo dentro do seu coração muda. Essa paz não vem de você mesmo, mas do fato de saber que Deus está com você. E o mais surpreendente é como essa tranquilidade começa a chamar a atenção das pessoas ao seu redor. É como um testemunho silencioso. As pessoas se perguntam: como você consegue estar tão calmo no meio da tempestade?
E a resposta é sempre a mesma, porque eu coloquei minha confiança em Deus. Cada vez que você escolhe entregar suas ansiedades, algo novo acontece na sua relação com o Senhor. Você começa a perceber como Ele responde, mesmo que não seja do jeito que você imaginava. O tempo dele, os caminhos dele sempre são melhores. E à medida que você experimenta a fidelidade de Deus, sua confiança cresce. Você entende que não importa quão grande seja o peso, Deus é maior. Em cada situação, mesmo nas mais impossíveis, Ele age de formas que transformam não só o ambiente ao seu redor, mas também o seu coração. E aqui está o segredo que muda tudo: a gratidão. Quando você começa a agradecer a Deus mesmo antes de ver a resposta, algo dentro de você muda. Sua perspectiva se alinha com a verdade de que Deus sempre está agindo. De repente, você percebe as bênçãos que já tem e encontra alegria mesmo no meio dos desafios. Um coração grato vive com menos estresse, porque reconhece que cada dia está nas mãos de um Pai que nunca falha. Então hoje, experimente, identifique os seus fardos, leve-os a Deus e confie. Ele cuida de você. Não será um processo de uma vez só. É algo que fazemos vez após vez, até que confiar em Deus se torne nossa primeira resposta, não nosso último recurso. Deus está aí, esperando que você solte tudo o que te pesa, para que possa experimentar a liberdade que só Ele pode dar. Número 6. Deixe o futuro nas mãos certas. Sabe, às vezes passamos tanto tempo pensando no que pode acontecer amanhã que esquecemos de viver o hoje. As preocupações com o futuro podem ser como uma sombra constante que não te deixa aproveitar nem enfrentar com clareza o que está diante de você. Quantas vezes você já perdeu o sono imaginando cenários que nem sequer existem ainda? É desgastante, né? Mas aqui está o ponto. Deus não quer que você viva assim. Ele te convida a focar no presente, a confiar que, se Ele te guia hoje, também estará com você amanhã. Quando Jesus disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã, Ele não estava minimizando suas preocupações, mas te ensinando uma maneira melhor de viver. A ansiedade desmedida não apenas rouba sua paz, mas também sua fé e afeta seu bem-estar emocional. Identificar esses medos que surgem da incerteza é essencial. Você já os apresentou a Deus em oração? Dizer, Senhor, eu não sei como será o futuro, mas confio que está sob o teu controle. É um ato de fé que muda completamente a sua perspectiva. Soltar essa ansiedade te liberta para orar com calma e ouvir a voz dele aqui e agora. Deus sempre demonstrou que sua provisão é diária. Assim como o povo de Israel recebia o maná fresco todas as manhãs, você também recebe a graça e a força necessárias para enfrentar cada dia, nem mais, nem menos, o suficiente para o presente. Isso não apenas te ensina a confiar no cuidado constante de Deus, como também te impede de cair na armadilha da autossuficiência. Reconhecer que você depende dele te mantém conectado com o Pai, te lembrando de que você não está sozinho nessa jornada. E repare, quando você entrega o seu futuro a Deus, experimenta uma paz que vai além da lógica. Isso não significa que você não deva fazer planos. Claro que pode. Mas agora, sabendo que seus planos descansam na vontade divina, essa tranquilidade impacta suas decisões e te ajuda a focar no que realmente importa. Já reparou como tomamos decisões melhores quando estamos em paz? Essa serenidade é fruto de confiar que Deus está no controle. O medo do futuro, por outro lado, pode virar uma barreira que te paralisa. Você fica preso pensando em tudo o que pode dar errado e, no fim, não faz nada. Mas confiar em Deus te dá coragem para agir, sabendo que Ele já está preparando o que vem. Cada passo que você dá é uma oportunidade de ver como Ele prepara o caminho diante de você. Essa confiança é o que te impulsiona a seguir em frente, mesmo sem ter todas as respostas. Algo belo acontece quando você escolhe deixar seu futuro nas mãos de Deus.
Seu coração se enche de gratidão. Em vez de se preocupar com o que não pode controlar, você começa a perceber as bênçãos que já tem. E essa gratidão, acredite, muda tudo. Ela te ajuda a viver com esperança. Porque se Deus tem sido fiel até aqui, por que não seria amanhã? Cada dia traz seus próprios desafios, sim, mas também a sua porção de misericórdia. Reconhecer isso te ensina a ser mais compassivo com você mesmo, a não se sobrecarregar com culpas ou medos antecipados. Confiar o futuro a Deus não é algo que acontece de um dia para o outro. É um hábito que se desenvolve com o tempo. A cada noite, antes de dormir, você pode dizer: Senhor, aqui está o meu amanhã, meus planos, minhas preocupações, tudo é teu. E quando você faz isso com constância, algo muda dentro de você. Sua mente e seu coração começam a descansar na certeza de que você não precisa carregar sozinho o peso do amanhã. Deus está no comando. E isso, meu amigo, é suficiente para viver com paz e confiança. Número 7. Permita-me carregar o que te sobrecarrega. Quantas vezes você sente que está carregando peso demais sobre os ombros? Aquele peso das tarefas que não acabam, dos problemas que parecem não ter solução e das metas que exigem mais do que você acha que pode dar. Às vezes, só de pensar em tudo o que está pendente já parece demais, não é? Mas aqui está a verdade. Você não precisa carregar tudo sozinho. Deus te convida a entregar esses fardos, especialmente aqueles que estão fora do seu controle ou que nascem de um perfeccionismo que não te deixa respirar. Reconhecer quais dessas pendências realmente te superam é o primeiro passo para encontrar liberdade. Jesus foi claro quando disse: Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Ele não estava dizendo que essas coisas não são importantes, mas que você não deve viver obcecado por elas. Quando a ansiedade se prolonga, ela começa a roubar a paz. Gera um estresse que afeta não só sua saúde, mas também seus relacionamentos e sua fé. Mas sabe o que acontece quando você decide confiar que Deus cuida de você? Sua mente se liberta. Você ganha espaço para respirar e se concentrar no que realmente importa. Acreditar na provisão divina não significa parar de trabalhar ou ser irresponsável, mas sim agir sem ansiedade. É uma forma de viver onde você faz a sua parte com dedicação, mas deixa os resultados nas mãos de Deus. Essa mudança de mentalidade alivia sua carga. Quando você confia que Ele está no controle, encontra espaço para descansar, para ser criativo, para ser grato. Essa fé não apenas influencia suas atitudes, ela transforma o seu coração. E o que fazer quando sentir que o peso voltou? Ore. Sim, a oração é a ponte entre o que você não consegue resolver e aquele que pode tudo. Toda vez que o fardo retornar, pare um momento para orar. Entregue cada preocupação, uma a uma, nas mãos de Deus. Faça desse hábito um refúgio diário. Você vai perceber que aquele ciclo de angústia e impaciência começa a desaparecer. Não porque tudo mudou imediatamente, mas porque você mudou ao lembrar quem está no controle. Deus te conhece melhor do que ninguém. Ele sabe até onde vão as suas forças e não espera que você faça tudo sozinho. Reconhecer suas limitações não é fraqueza, é sabedoria. Quando você se coloca sob os cuidados dele, descobre que muitas daquelas preocupações que carregava eram desnecessárias. É como tirar uma mochila cheia de pedras que você nunca precisou levar. Entregar suas pendências a Deus não é algo que se faz uma única vez, é um processo diário. De manhã, peça sabedoria para priorizar o que é importante. À noite, entregue em oração tudo o que não conseguiu concluir. Agradeça pelo que realizou e descanse na certeza de que Deus continua agindo enquanto você dorme. Esse hábito não apenas traz paz, mas fortalece sua confiança no cuidado constante de Deus. E aqui está a chave.
Quando você não se aflige com o básico e busca primeiro o reino de Deus, Ele acrescenta tudo o mais. Essa acrescentação não se limita ao material. Inclui paz interior, soluções inesperadas e um descanso que renova a alma. É a forma de Deus te lembrar que, ao confiar nele, você sempre terá o que precisa. Viver leve, sem fardos desnecessários, não só beneficia sua saúde mental e espiritual, mas também glorifica a Deus. Você reflete a paz que Jesus deseja para os seus filhos e, através da sua vida, inspira outros a fazer o mesmo. Você mostra que eles não estão sozinhos, que também podem entregar suas preocupações e encontrar refúgio em um Deus que nunca falha. É assim que, ao soltar o peso desnecessário, você começa a viver com liberdade e plenitude. Número 8. Suas lágrimas não passam despercebidas. Há momentos na vida em que parece que as lágrimas não param de cair. Aquela dor que você carrega por dentro, que parece impossível de explicar com palavras. Você tenta silenciar, mas ela continua ali. E nesses momentos, quando você sente que ninguém entende o que está passando, deixa eu te lembrar de algo. Deus vê cada lágrima. Ele não só vê, Ele as conta. Como diz o Salmo 56, Ele as guarda, as registra como se fossem preciosas para Ele. Suas lágrimas não passam despercebidas. Cada uma tem um lugar especial no coração de Deus. Isso significa que você não está sozinho no seu sofrimento. Deus está com você, entendendo sua dor melhor do que qualquer um. Às vezes pensamos que chorar é sinal de fraqueza, mas não é. Chorar é parte de ser humano. Inclusive Jesus chorou. E não foi só uma vez. Ele chorou no momento mais difícil, mostrando que as emoções não são um obstáculo para a fé, mas uma ponte que nos conecta mais profundamente com Deus. Deus não quer que você reprima seus sentimentos, nem que finja estar bem quando não está. Ele quer que você se aproxime dele com o coração aberto, do jeito que você é, com lágrimas e tudo. É ali, nessa vulnerabilidade, que o processo de cura começa. Quando você decide abrir o coração para Deus e compartilhar o que está carregando, algo poderoso acontece. É como se aquelas lágrimas, que antes eram apenas peso na alma, se transformassem em uma oração que Ele ouve com atenção. Na Bíblia, vemos como pessoas que clamaram com lágrimas encontraram consolo. A honestidade na oração não apenas alivia o coração, ela abre a porta para que a paz e o amor de Deus entrem e te renovem. Você não precisa de palavras perfeitas, só de um coração disposto a se derramar diante dele. E mesmo que pareça que o choro não tem propósito, às vezes essas lágrimas são como sementes. Elas regam áreas da sua vida que precisam de crescimento, como a paciência, a compaixão ou a dependência total de Deus. Assim como a terra precisa de água para dar fruto, sua alma precisa ser regada para florescer. Pense em quantas vezes na Bíblia, depois do choro, veio a vitória. As lágrimas de Ana precederam o milagre de Samuel. As lágrimas de Pedro, depois de negar a Jesus, o levaram à restauração. Às vezes, o choro sincero é o prelúdio de um encontro transformador com o Senhor. Deus também é o Consolador perfeito. Ele não apenas está disposto a te consolar, Ele quer fazer isso. Quando você se sentir sozinho ou muito ferido, lembre-se, o braço dele está estendido, pronto para te levantar. Permitir que ele seja o seu consolo te protege de cair na amargura ou no ressentimento, emoções que endurecem o coração. Deixe que o amor dele suavize as áreas feridas pela dor. O consolo de Deus não é como o do mundo, é profundo, curador e eterno. E tem algo ainda mais lindo. Deus pode transformar essa dor que você sente hoje em um testemunho poderoso. O que agora são feridas abertas, podem se tornar cicatrizes que contam uma história de fidelidade. Essas cicatrizes podem inspirar e consolar outros que estão passando por situações semelhantes.
Quando você compartilha sua história, não só ajuda outros a encontrar esperança, mas também se lembra de como Deus esteve com você em cada passo. Por isso, chorar com esperança muda tudo. Não é negar a dor, é confiar que, mesmo que agora haja lágrimas, a alegria virá. Deus não promete ausência de sofrimento, mas garante sua presença constante e sua restauração no tempo certo. Essa esperança é a luz que ilumina os momentos mais escuros. É o lembrete de que esse não é o fim da sua história. Cada lágrima que você derrama pode ser redimida. Mesmo que hoje você não entenda o porquê da sua dor, confie. Deus está tecendo algo belo. Com o tempo, você verá que suas lágrimas não foram em vão. Elas foram parte de um processo que não só te curou, mas te enriqueceu e te fortaleceu. Então, siga em frente, sabendo que cada lágrima que cai é vista, guardada e redimida por um Deus que te ama mais do que você pode imaginar. Número 9. Deixe que Ele cure o que te aflige. Às vezes carregamos feridas que nem nós mesmos queremos admitir. Feridas que tentamos esconder com sorrisos, distrações ou com aquela frase típica, está tudo bem. Mas sabe, Deus não se engana com nossas máscaras. Ele vê o mais profundo do seu coração, até aquilo que você não quer enxergar. Reconhecer que você está ferido não te faz fraco. Pelo contrário, é o primeiro passo para a cura. É como ir ao médico. Você não pode receber tratamento se não aceitar que há algo que precisa ser curado. Deus, o médico divino, está pronto para te atender. Mas você precisa se abrir para Ele. E não pense que estar com o coração quebrantado é o fim da história. Na verdade, é o começo de algo incrível. É nos momentos de maior vulnerabilidade, quando parece que tudo desabou, que Deus se aproxima com ainda mais força. Ele não se afasta dos que estão quebrados. Pelo contrário, Ele os busca, os acolhe em seus braços e começa a curar. É nessa fragilidade que você pode experimentar o amor mais puro de Deus. Um amor que não julga, mas restaura. Quando Deus intervém, Ele não toca apenas nas feridas superficiais, mas nas mais profundas também. Aquelas que você carrega na alma, o rancor, a culpa, a decepção. Essas raízes de amargura que cresceram ao longo dos anos, Ele arranca com delicadeza, mas com firmeza. E quando Ele cobre suas feridas, o faz com um cuidado que transforma. Seu toque não é apenas reparador, é restaurador. Ele não devolve apenas o que foi perdido. Ele dá algo ainda melhor, um coração renovado. A cura, no entanto, nem sempre é instantânea. Às vezes é um processo, um caminho que exige paciência. Pode ser que Deus faça um milagre imediato, mas, em muitos casos, Ele conduz você passo a passo numa verdadeira terapia espiritual. E, nesse processo, você precisa perseverar. Orar, ler a palavra, se cercar de pessoas que sustentem sua fé. Cada pequeno passo te aproxima da plenitude que Deus preparou. E aqui está algo importante. Curar também exige obediência. Nem sempre é fácil, mas é necessário. Talvez Deus te peça para perdoar alguém, mesmo que doa. Talvez Ele te convide a deixar um comportamento que você sabe que te faz mal. A obediência abre a porta para uma restauração completa. Sim, pode doer no momento, mas essa dor é o começo de algo muito maior. Uma cura que alcança cada canto da sua vida. Perdoar é uma das chaves mais poderosas para a cura. Não significa que o que aconteceu foi certo, mas que você decidiu soltar o peso emocional que te prende ao passado. Perdoar não é esquecer, é se libertar. Jesus mesmo nos mostrou o caminho do perdão, mesmo na cruz. Se Ele pôde perdoar, você também pode, com a ajuda dele. Esse ato que parecia impossível se torna possível quando Deus repara o seu coração. Sua vida é refeita. Você não carrega mais aquelas correntes que te prendiam. E algo maravilhoso acontece. Sua história de cura se torna uma luz para os outros.
Há pessoas passando exatamente pelo que você passou, e seu processo pode ser a esperança que elas tanto precisam. Seu testemunho se torna prova viva de que Deus cura, restaura e dá paz. Viver com o coração curado não apenas transforma seu interior, também transforma seus relacionamentos, seu trabalho, seu propósito. Um coração restaurado ama com mais liberdade, confia com mais firmeza e enfrenta a vida com uma nova perspectiva. Você descobre que, mesmo tendo havido dor, também houve propósito. Você é uma nova versão de si mesmo, moldada pelo amor de Deus. E isso, meu amigo, é viver em plenitude. Um coração que foi curado por Deus é um coração que pode amar, crer e sonhar sem limites. Então hoje permita que Ele cure o que te aflige. Você não está sozinho, e a cura dele está mais perto do que você imagina. Número 10. Meus caminhos superam o teu entendimento. Às vezes olhamos para nossas vidas e tentamos entender cada detalhe, cada reviravolta inesperada, cada obstáculo. Mas a verdade é que nossa visão é limitada. Deus vê o que nós não conseguimos ver. Seus pensamentos e seus planos são mais altos que os nossos. Ele vê o panorama completo, enquanto nós mal conseguimos enxergar uma pequena parte. E mesmo que nem sempre entendamos o porquê do que nos acontece, devemos lembrar que Ele sabe. Essa perspectiva divina garante que o plano dele se cumpra de forma perfeita, mesmo quando para nós tudo parece confuso ou fora do lugar. A fé nos convida a aceitar que nem tudo precisa ser compreendido pela lógica humana. Há momentos em que os caminhos de Deus nos desconcertam, mas isso não significa que não façam sentido. Tentar encaixá-los na nossa compreensão limitada só nos leva à frustração. Parte da fé é reconhecer que há um mistério na forma como Deus age. E esse mistério não foi criado para nos afastar, e sim para nos atrair mais para perto, com admiração e reverência. Você não precisa entender tudo para confiar nele. Reconhecer nossos limites é um ato de humildade. Admitir que não sabemos tudo não é fraqueza, é sabedoria. Quando tentamos nos apegar às nossas próprias ideias, alimentamos um orgulho que nos distancia de Deus. Mas quando reconhecemos que nossas capacidades são limitadas e que precisamos da sua orientação, abrimos espaço para que sua grandeza preencha os nossos vazios. Deus não nos pede para entendermos tudo, e sim para confiarmos nele de todo o nosso coração. Essa confiança nos leva a andar por fé e não por vista. Muitas vezes, Deus não mostra o caminho completo, apenas o próximo passo. Isso pode ser desconcertante, mas é a forma que Ele tem de nos manter no rumo certo. Ele quer que dependamos da sua direção e não do nosso próprio entendimento. E mesmo que você não veja o final da estrada, pode avançar com a certeza de que Ele está te conduzindo ao lugar onde você realmente precisa estar. O que Deus busca em seu plano sempre aponta para um bem maior. Às vezes, o que consideramos adversidade é apenas uma plataforma para um milagre, não só para você, mas também para outros. Deus entrelaça nossas vidas de maneiras que nem sempre conseguimos entender. Sua obra conjunta é mais ampla e mais bela do que podemos imaginar. Ele está agindo mesmo quando você não vê, em um plano que beneficia não só a você, mas também aqueles ao seu redor. A Bíblia está cheia de exemplos que nos ensinam a confiar nos caminhos de Deus, mesmo sem compreendê-los. Abraão saiu de sua terra sem saber para onde ia. José foi traído, vendido e preso antes de ver como tudo fazia parte do propósito divino. Essas histórias nos lembram que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está agindo. O plano dele se cumpre, mesmo quando tudo parece estar contra você. Confiar nos caminhos mais altos de Deus também é aprender a esperar. E esperar nem sempre é fácil.
Às vezes queremos atalhos, queremos resolver as coisas do nosso jeito, mas esses atalhos muitas vezes nos desviam do propósito de Deus. A paciência não é apenas uma virtude, é uma ferramenta que Deus usa para moldar o nosso caráter. Ela nos ensina a depender mais dele, a confiar com mais profundidade, a refletir a sua imagem em nós. Quando você permite que os pensamentos de Deus guiem sua vida, sua esperança se transforma. Ela deixa de depender das circunstâncias e passa a estar firmada na eternidade. Essa esperança te sustenta nas provações e te permite enxergar além do que está diante de você. Você descobre que os caminhos de Deus não apenas são mais altos que os seus, mas são também cheios de amor, propósito e cuidado. O plano dele é sempre melhor, mesmo quando você não o entende. Então, mesmo que você não veja todo o panorama, confie. Ele está agindo de maneiras que superam o seu entendimento e sempre busca o melhor para você. Número 11. Agarre-se à promessa mesmo quando tudo parecer escuro. Há momentos na vida em que tudo parece escuro. Você olha ao redor e não vê sinais de que as coisas vão melhorar. Mas aqui está a verdade que você precisa lembrar. As promessas de Deus não dependem do que você vê, e sim do seu caráter. Ele é fiel, imutável, e sua palavra não muda com as circunstâncias. Mesmo que o mundo ao seu redor pareça um caos, a palavra de Deus continua sendo uma rocha firme. A Bíblia está cheia de exemplos que mostram que Deus sempre cumpre o que promete. Lembrar dessas histórias nos fortalece, porque o que ele fez antes, fará novamente. Agarre-se às promessas de Deus. Isso te dá esperança. E essa esperança é o motor que impulsiona a sua fé quando as dúvidas tentam te parar. Talvez suas emoções estejam dizendo que é hora de desistir. Mas a esperança te convida a continuar, a crer que o que Deus prometeu vai se cumprir. Essa chama de esperança alinha seus pensamentos com a perspectiva divina, permitindo que você veja além do problema e se concentre no que ele está fazendo nos bastidores. No entanto, manter-se firme nem sempre é fácil. A dúvida e o pessimismo frequentemente vêm com força. Mas Hebreus capítulo 10 nos encoraja a não vacilar. Isso significa que, mesmo que ondas de incredulidade tentem te arrastar, você deve se ancorar na palavra. Identifique os medos e inseguranças que tentam te enfraquecer e leve tudo isso a Deus em oração. Além disso, pratique afirmações baseadas nas Escrituras. Dizer em voz alta o que Deus prometeu fortalece o seu espírito e estabiliza a sua fé. A fidelidade de Deus é o fundamento sobre o qual descansa a nossa esperança. Pense em todas as vezes que Deus já respondeu às suas orações no passado. Olhar para trás e lembrar das suas intervenções não apenas gera gratidão, mas também renova a confiança para enfrentar o futuro. O que ele fez antes, ele fará novamente, porque sua fidelidade não muda. Cada vitória passada é um lembrete de que ele continua agindo mesmo quando você não vê. É importante entender que o tempo de espera não é tempo de abandono. Às vezes, sentimos que Deus está demorando ou que talvez nos tenha esquecido, mas não é assim. O silêncio ou a demora costumam ser períodos em que nossa fé cresce e nosso caráter é moldado. Deus ainda não terminou com você. O aparente atraso dele é apenas uma preparação para algo maior do que você espera. Permaneça firme, porque sua fidelidade nunca falha. E aqui está algo poderoso. Professe sua esperança. Declare em voz alta no que você crê, mesmo que as circunstâncias gritem o contrário. Quando você fala fé sobre a sua situação, não apenas transforma sua mente e seu coração, você também encoraja quem está ao seu redor. Essa declaração pública de esperança não apenas te fortalece, ela inspira outros que estão lutando suas próprias batalhas. Suas palavras podem ser a faísca que acende a fé em alguém. A dúvida vai tentar te convencer a soltar as promessas de Deus. Mas cada vez que você escolhe se agarrar a elas,
Você honra a palavra do Senhor. Resista à tentação de desistir. Cada batalha enfrentada com fé fortalece seu caráter e aprofunda sua relação com Deus. Quando você insiste em crer, mesmo quando tudo parece estar contra você, sua confiança cresce e você descobre que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você se mantém firme na esperança, sua vida se torna um testemunho poderoso da fidelidade de Deus. As pessoas que te observam veem que, mesmo enfrentando tempestades, você nunca soltou a promessa. E quando Deus cumpre, porque Ele sempre cumpre, sua história pode inspirar outros a não desistirem das promessas que também receberam. Esse testemunho de perseverança prova que a fidelidade de Deus é real, que suas promessas são verdadeiras e que nunca, jamais é em vão esperar nele. Número 12. Descubra o poder do tempo perfeito. Alguma vez você já sentiu que está esperando demais, que as coisas não chegam quando você gostaria, que Deus parece estar demorando? Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus não se atrasa e também não se adianta. Ele sempre chega na hora certa. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz claramente: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Cada etapa da sua vida, seja de conquistas ou fracassos, tem um propósito específico dentro do plano divino. Reconhecer a estação em que você está te permite se alinhar com o que Deus está fazendo em você, em vez de resistir ou se frustrar. Resistir só atrasa os frutos que Deus quer que você colha. Às vezes, pensamos que Deus está demorando, mas essa é apenas a nossa percepção, limitada pela forma como entendemos o tempo. O que parece um atraso é, na verdade, um período de preparação. Deus não trabalha apenas nas suas circunstâncias, Ele trabalha também no seu caráter. Sabe por quê? Porque o que está por vir requer uma versão mais forte, mais paciente e mais sábia de você. Evite se comparar com os outros. Cada pessoa tem o seu próprio ritmo, o seu plano exclusivo desenhado por Deus. O que funciona para outro não necessariamente é o que Deus tem preparado para você. A espera não é tempo perdido, é um campo de treinamento para a sua fé. É nesse tempo que você aprende paciência, humildade e dependência total de Deus. Cada dia que você passa confiando nele é um passo mais perto do que ele reservou para a sua vida. E nesse processo, você começa a ouvir melhor a sua voz, a ser mais sensível à sua instrução. A espera te molda de formas que você nem imagina. E no fim, você percebe que valeu a pena cada momento. Mas tem algo que muitas vezes esquecemos: aproveitar a jornada. Quando vivemos focados apenas no que queremos alcançar, perdemos a beleza do presente. Cada dia é uma oportunidade de ver a mão de Deus nas pequenas e grandes coisas. Às vezes, o que você aprende no caminho é mais valioso que o destino em si. Aprender a saborear cada passo te traz contentamento e liberdade. Uma liberdade que não depende do que você já tem ou ainda não tem. A pressa, por outro lado, pode ser sua maior inimiga. Esse desejo de que tudo aconteça logo, de forçar as coisas, só traz ansiedade e desânimo. Confiar no tempo perfeito de Deus é soltar essa pressa e aceitar que a agenda dele é muito melhor que a sua. Quando você permite que ele assuma o controle, evita tomar atalhos que poderiam te prejudicar no futuro. Às vezes, esses atalhos prometem resultados rápidos, mas o que você perde no processo pode ser muito mais precioso que qualquer ganho imediato. Esperar não significa ficar parado. É uma espera ativa, uma preparação constante, enquanto o cumprimento da promessa não chega. Ocupar-se com o que Deus já te confiou hoje é uma forma de demonstrar que você confia nele para o amanhã. Olhe ao seu redor. Quais oportunidades você tem agora mesmo para aprender, para servir, para crescer?
Frequentemente são essas pequenas ações do cotidiano que te preparam para o momento da resposta divina. Olhe para as Escrituras. José esperou anos na prisão antes de se tornar governador. Moisés passou décadas no deserto antes de liderar o povo de Israel. Davi foi ungido como rei, mas esperou anos até se sentar no trono. As histórias deles nos mostram que a espera nunca é tempo desperdiçado. Pelo contrário, é o tempo em que Deus trabalha nos detalhes para que, quando o cumprimento chegar, tudo esteja perfeito. Quando Deus age no seu tempo, no seu kairós, não há dúvida de que é Ele. Tudo se encaixa de uma forma tão incrível que você fica sem palavras. A intervenção sobrenatural dele se torna evidente e isso só pode te levar a adorá-lo ainda mais. Esse momento perfeito não apenas fortalece a sua fé, ele te mostra que confiar nele foi, é e sempre será a melhor decisão que você pode tomar. Número 13. Renda-se ao amor que dá fruto. Jesus disse: "Eu sou a videira, vós sois os ramos." Pense nisso. Uma videira é a fonte de vida para os seus ramos. É dela que vem a seiva, os nutrientes, tudo o que é necessário para que um ramo floresça e dê fruto. Essa é a relação que Cristo deseja ter com você. Ele é a videira, a fonte de tudo o que você precisa para viver espiritualmente. E você é o ramo, que depende dessa conexão para crescer, florescer e frutificar. Sem essa conexão, nos tornamos secos, perdemos o rumo e, pouco a pouco, a vida se torna vazia. Mas essa relação não é algo que se estabelece uma única vez. É um estilo de vida. Permanecer em Jesus significa uma comunhão constante, diária e intencional. Dar fruto é a evidência dessa conexão. Como saber se você está permanecendo na videira? Olhe para a sua vida. O fruto se manifesta em um caráter transformado, em atos de amor e serviço, em como você trata os outros. A verdadeira espiritualidade não se mede por palavras bonitas, mas por atitudes que refletem o amor de Cristo. E aqui está o mais importante. O fruto não é resultado do seu esforço desesperado. Não se trata de tentar fazer tudo sozinho, mas de permanecer em Cristo. Quando você permanece nele, o fruto simplesmente brota. É o resultado natural de estar conectado à fonte. Sem ele, nada podemos fazer. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma realidade profunda. Quando você tenta dar fruto pelas próprias forças, acaba se esgotando. É como querer que um ramo produza uvas sem estar ligado à videira. Reconhecer sua dependência de Jesus não é fraqueza. É libertador. Tira de você o peso da autossuficiência e te leva a descansar na graça. Toda verdadeira mudança interior, toda boa obra, nasce quando você se alimenta do amor inesgotável de Cristo. Às vezes, Deus faz algo que não entendemos. Ele poda certas áreas da nossa vida. Pode doer, pode parecer confuso. Mas a poda tem um propósito: eliminar os galhos secos, os hábitos ou atitudes que te impedem de crescer. Coisas que você achava que precisava, mas que na verdade só estavam te atrasando. Depois da poda, mesmo que pareça que você perdeu algo, sua vida começa a dar mais fruto. Um fruto mais excelente, mais abundante, mais alinhado com o propósito de Deus. Permanecer no amor de Cristo é a chave de tudo isso. Não é se render de forma passiva, mas encontrar descanso ativo em seu amor, sabendo que Ele está no controle. Quanto mais tempo você passa no amor de Cristo, mais paz você encontra. Tudo começa a fazer mais sentido. Não se trata de correr para Ele apenas quando as coisas vão mal, mas de permanecer nele sempre, nos momentos bons e nos desafiadores. E essa conexão requer disciplina. Assim como uma planta precisa de luz e água, sua alma precisa de alimento espiritual constante. Orar, ler a Bíblia, adorar, não são apenas atividades religiosas, são meios para te manter conectado à videira.
Essa conexão diária te nutre, fortalece sua fé e te prepara para enfrentar os desafios com resiliência. Sem ela, as tempestades da vida te desgastam. Com ela, você encontra força para seguir adiante. Mas lembre-se, o fruto que você dá não é só para você. Ele serve para abençoar e nutrir os outros. Seus dons e talentos, usados com amor, apontam para o serviço e refletem Cristo neste mundo. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, não é algo que você guarda para si. Ele impacta as pessoas ao seu redor. Suas palavras, suas atitudes, sua forma de viver podem ser o reflexo do amor de Jesus para quem está perto de você. Ao se render ao amor de Cristo, ao permanecer na videira, você descobre uma vida cheia de propósito. Você vive em plenitude, sabendo que está exatamente onde Deus quer que você esteja. Essa satisfação profunda, essa paz que excede todo entendimento, não apenas glorifica a Deus, mas também inspira outros. Seu testemunho de rendição se torna uma luz para aqueles que buscam propósito, que precisam de esperança. E tudo começa com uma decisão: permanecer nele, se render ao amor que dá fruto e deixar que ele faça em você o que só ele pode fazer.